noite, pessoal, tudo bem? Então estou aqui para comentar com vocês a prova de Geografia da Universidade Federal do Paraná e fazendo uma análise geral da prova, né, foi uma prova muito interessante para a gente, uma prova que contemplou conteúdos que nós vimos exatamente igual nas nossas aulas, então é uma prova que eu acredito que vocês devem ter obtido um sucesso grande. Mas vamos fazer um comentário, né, geral sobre as questões, para que vocês possam tirar suas curiosidades de acertos e erros aí na prova de hoje. Então vamos lá. A questão 1 é uma questão que envolvia escala, exercícios exaustivamente feitos nas nossas aulas, uma questão que envolvia o cálculo das escalas, então bastava você fazer uma coisa simples, somar as distâncias que ele dava para você aqui nessa imagem, você iria obter a distância gráfica, a distância do mapa, você testava nas alternativas essa distância gráfica com as escalas dadas, com isso você iria obter a distância real, que era a distância de 705 metros, chegando na resposta, a letra B. Então uma questão que nós fizemos várias vezes em nossas aulas, beleza? O teste 2, um teste muito legal, um teste que envolveu um pouco a parte de atualidades relacionando com essa questão da seca no Brasil, no Sudeste, Centro-Oeste e parte do Sul, E lembrando que essa questão ela pedia alternativa incorreta, então é uma coisa que vocês sempre devem tomar aí bastante cuidado. Se vocês observarem a letra E, que era a resposta incorreta da questão, vocês vão perceber uma coisa que nós falamos diversas vezes na aula. Na letra E, ele atribui a seca no Brasil, o problema de abastecimento de água no território brasileiro, às mudanças climáticas globais. E nós falamos várias vezes que essa questão das mudanças climáticas ainda não são totalmente comprovadas como as causadoras aí das secas que o Brasil está passando. Nós trabalhamos em sala um processo chamado rios voadores, esses sim, apontados por muitos aí como o real motivo das secas na região sudeste do Brasil. Lembrando que o desmatamento da Amazônia não permite mais que a umidade que era trazida de lá pela massa de ar equatorial continental, essa umidade ela não chega mais na região sudeste devido ao desmatamento da Amazônia e devido à menor evapotranspiração da floresta, algo que nós comentamos inclusive no Super alguns dias antes da prova da Universidade Federal do Paraná. Então a número 2, resposta incorreta, letra E, todas as outras eram corretas, então não tenho o que comentar. O teste 3, outro teste exaustivamente resolvido em sala, um teste que envolvia a parte de coordenadas geográficas, para você achar os pontos das coordenadas e descobrir a direção entre esses pontos, Então bastava você fazer uma coisa muito simples, fazer o eixo das coordenadas, o quadrinho que eu ensinei para vocês, lembrar do macete lá da latitude e da longitude, que você obteria sucesso com certeza na questão. A resposta seria a letra D, bem tranquila, uma questão que fizemos várias vezes, beleza? O teste 4, ele era o teste mais fácil da prova, envolvia um conhecimento bem simples, bastava vocês lembrarem o que é o crescimento vegetativo, que eu falei várias vezes para vocês que crescimento vegetativo é a mesma coisa que crescimento populacional, que era inclusive a resposta da questão, que era a letra A, teste 4, que envolvia uma questão de geografia da população. A letra B dizia que o Brasil passa por um aumento das taxas de natalidade, falso. A letra C dizia que o Brasil passa por uma diminuição de renda per capita, falso. A letra D dizia que as pequenas cidades brasileiras, pequenas cidades e médias cidades estão passando por uma diminuição de habitantes, falso também, lembrando que está ocorrendo uma migração de retorno no Brasil, então há um processo migratório inverso. E a letra E dizia que o Brasil já recebeu grandes contingentes populacionais vindo de outros países. Sim, temos os haitianos, os bolivianos, mas não é uma imigração suficientemente grande para causar uma grande alteração no total da nossa população, ok? Então, resposta que vocês deveriam marcar, letra A. O teste 5, um excelente teste, um teste que envolvia a questão das massas de ar, também bastante comentado na sala de aula, e um teste que eu gostaria que vocês tomassem cuidado com uma alternativa. Essa alternativa com certeza decidiria a questão de vocês, tá? A resposta era a letra B,
a alternativa 1 e a alternativa 4 eram as alternativas verdadeiras, só que na alternativa 2 tinha uma pegadinha bem complicada que vocês deveriam tomar cuidado. Passando por essa pegadinha da alternativa 2, o resto da questão vocês resolveriam tranquilamente. A alternativa 2 diz que a massa polar atlântica ela é proveniente do Ártico. Então vocês devem lembrar que o Ártico está no hemisfério norte. E quando nós falamos da massa polar atlântica, nós falamos diversas vezes que ela vem do continente antártico, hemisfério sul. Então se você passasse por esse pequeno detalhe que não era difícil, você conseguiria resolver a questão tranquilamente, recapitulando, resposta certa, letra B, beleza? Teste 6 envolvia a questão da agropecuária brasileira, a questão da concentração fundiária no Brasil, algo que nós comentamos também várias vezes em sala, lembrando que a nossa agropecuária ela é comandada por grandes latifundiários esses que ficam com a maior parte do lucro obtido pela agropecuária brasileira, que é um lucro elevadíssimo, joia, mas é algo que fica restrito nas mãos dos grandes produtores. Lembram disso? O que tornava a letra A alternativa que vocês deveriam marcar, que diz que no Brasil existe uma grande contradição estrutural e organizacional do ponto de vista do lucro, que essa agropecuária obtém. Lembrando, recapitulando, aquela questão da concentração fundiária existente no Brasil. Joia? O teste 7, excelente teste que abrangeu exatamente o que nós comentamos, envolvendo os agentes modificadores do relevo. Lembram? Agentes endógenos, internos, formadores do relevo, agentes exógenos externos, modeladores do relevo, beleza? Um cuidado na questão, apenas um, tá? Última alternativa, a questão era de verdadeiro ou falso, As 3 primeiras alternativas tranquilas, Olha a terceira alternativa, dá uma olhadinha na terceira alternativa, Que diz que os deslizamentos de terra, que são agentes externos, eles têm causas naturais, lembram? Falamos várias vezes que os deslizamentos podem ter causas naturais, eles ocorrem sozinhos, tá? Mas a alternativa que vocês deveriam tomar cuidado era a última alternativa, quando ele fala de um processo chamado agradação. Agradação é a mesma coisa que deposição. Aí você deve estar se imaginando, tá, professor, mas como é que eu ia saber que a gradação é a mesma coisa que deposição? Simples, bastava você ler o texto do enunciado da questão, Então, se você passou direto pelo texto, você se complicou, mas no texto do enunciado ele fala com letras garrafais. A gradação é a mesma coisa que deposição, Formador do relevo, principalmente de planícies, que é o que diz a alternativa, beleza? Tranquilo? Então a resposta certa, a letra D, do teste 7, ótima questão. Já indo para o final da prova, ao teste 8, teste que envolvia a geografia da indústria, então vejam que essa prova trouxe uma geografia bem legal, uma geografia que envolvia a geografia física, a geografia humana, a parte industrial, parte populacional, bem legal, ok? O teste 8 envolvia então a geografia industrial. Resposta certa era a letra C, que diz que na década de 90, nós tivemos um aumento de produtividade industrial, Isso se deve principalmente ali àquela questão do plano real, a abertura econômica que o Brasil passou nessa época da década de 90, que realmente deu um up, na nossa produção industrial, algo super debatido na sala de aula. As outras questões eram totalmente erradas, por exemplo, a letra A dizendo que na década de 70 nós tivemos a substituição das importações, isso veio da era Vargas, então, décadas anteriores, uma questão tranquila, que vocês devem ter acertado, bastava olhar um pouquinho para a tabela, lembrar do conhecimento de sala, que estava tudo certo. A resposta certa, letra C. E o teste 9, um dos testes mais fáceis da prova, um teste que envolvia a ocupação do território brasileiro, lembrando que era um outro teste que pedia a alternativa incorreta, ok? Então ele queria a alternativa falsa. Se você chegasse na letra E, você identificaria a falsa na hora. Eu vou ler a letra E. Considerando a extensão e a direção da ocupação do território brasileiro, do litoral para o interior, há uma vasta porção por ser apropriada pelo Estado Nacional. Estado Nacional, a Amazônia. Pessoal, primeira coisa, lembrem que a Amazônia não pertence só ao Brasil.
Então quer dizer que a gente vai sair invadindo outros países aí? Ele diz, apropriada pelo Estado Nacional. Existe um conceito chamado Amazônia Legal, que é a porção da Amazônia que está dentro do território brasileiro. Outra questão, a Amazônia, que pertence ao Brasil, já foi apropriada pelo nosso Estado, ela é comandada e governada pelo Brasil, ou existe um outro tipo de governo dentro dos estados que abrangem a Amazônia e a gente não sabe que existe, ok? Então a resposta totalmente errada, a que eles queriam, a incorreta, era a letra E. É isso aí, galera. Então eu acho que nos damos bem. Tudo que a gente comentou em sala foi cobrado na prova de vocês. Espero que tenham obtido sucesso aí. Essa semana a gente se vê, com certeza, para comemorar a ótima prova de geografia aí que vocês fizeram, beleza? Valeu, tchau!